Quem encontrou 24 de Lucas, versículo de número 30 e o 31, diga amém. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Diga amém. Curve a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus, por misericórdia, nós oramos neste momento pedindo que o Senhor coloque as tuas mãos sobre cada um dos teus servos que aqui estão, os obreiros no altar, os irmãos e obreiros na nave da igreja. Nesta noite, seja, Senhor, alvo da bênção de Deus que é liberada através da palavra. Deus fala, trata com todos nós aqui, é o que necessitamos, em nome de Jesus. Você diga amém. Sente-se, por favor. O capítulo de Lucas, versículo de número 24, capítulo 24, e do versículo de número 13 em diante, conta uma história muito conhecida de todos nós, que nós costumamos chamá-la de dois discípulos no caminho de Emaús. Para que você entenda bem o que Deus quer tratar com você nessa noite, eu sei que talvez você eu vou pedir uma ajuda para os diáconos. Tem alguns lugares vazios aqui. Se tiver irmãos por aí por fora sem lugar, acomode eles nesses lugares para que eles não fiquem lá fora conversando e acaba até me atrapalhando aqui dentro, tá bom? Porque aí a gente fica vendo movimentação e fica complicado. Eu vou até pedir para espelhar os vidros da igreja e as portas, porque aí a gente não vê o que está acontecendo do lado de fora. E para isso o ar-condicionado tem que estar funcionando, né? É importante, irmãos, participar. Se a pessoa vir para a igreja para não ouvir a palavra, irmãos, alguma coisa está errado. Obreiro na igreja é para trabalhar ou participar do culto. Se não estiver trabalhando, precisa estar participando, não conversando, né? Mas que Deus tenha misericórdia, eles já estão orientados através de reuniões. E membros que não são obreiros, menos ainda, né? Um dia desse, eu conversei com uma irmã aqui da igreja, que não está mais, e perguntei: irmã, por que você não consegue ficar no culto, assistindo o culto? Aí ela me falou: pastor, é porque eu não gosto. Aí eu falei assim: mas você não gosta de mim? Ela falou: não, eu nunca gostei de ficar dentro da igreja assistindo o culto. Eu falei assim: vamos orar, eu vou orar por você, posso? Não, não precisa não. Misericórdia. Então, pessoas que às vezes questionam demais, tenta colocar muita dificuldade para ficar no culto, alguma coisa espiritual está acontecendo que precisa de libertação. Então, quando você vê uma pessoa que não gosta muito de ficar dentro da igreja, ore por ela. Ela está precisando de libertação. E urgente. Bom, deixa eu voltar para o texto aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele morre e é colocado numa sepultura. A sepultura é vedada com uma grande pedra, mas a Bíblia diz que no terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo, o nosso Deus ressuscita. As mulheres que desejavam ungir o seu corpo e chorar por ele, ali na sepultura, ficam tristes até saber que eles não haviam perdido o seu Senhor, e sim o seu Senhor havia ressuscitado e estava vivo. As mulheres, quando voltam para onde estavam os discípulos, contam para eles
olha, o nosso Senhor não está mais morto, Ele ressuscitou. Os discípulos vão ao encontro da sepultura, constatam que a pedra havia sido removida, eles se alegram, sentem algo especial, voltam e contam para muitos que o nosso Senhor Jesus havia ressuscitado. Das pessoas que andavam com Jesus, dos discípulos que andavam com Jesus, alguns não acreditam. E a Bíblia diz que dentre esses que não acreditam, haviam dois. Um, nós sabemos o nome, que se chamava Cleopas. Esse Cleopas e o outro discípulo, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado através das mulheres, eles dizem assim: não tem mais o porquê ficar aqui, não tem mais o porquê ficar em Jerusalém, não tem mais o porquê servir a Jesus. Jesus morreu, acabou a nossa esperança. Nós investimos mais de 3 anos seguindo a Cristo, andando com Ele, vimos Ele curar, vimos Ele ressuscitar pessoas, vimos Jesus fazer com que pessoas que estavam aprisionadas com espíritos malignos fossem libertas, vimos e ouvimos os sermões com grandes ensinamentos, e nós pensávamos que esse Jesus seria o libertador de Israel, aquele que os nossos filhos viriam como rei da nossa nação, mas Ele morreu, e por Ele morrer, tudo acabou. Acabou a nossa esperança, acabou a nossa alegria, acabou a nossa perspectiva. Israel será e vai continuar sendo subjugada por Roma e os seus imperadores, e nós vamos continuar sofrendo. Cleopas e o outro discípulo olham um para o outro e diz assim: vamos voltar para a nossa cidade, para o nosso povoado, que se chama Emaús. A Bíblia diz que Emaús fica distante de Jerusalém, onde eles estavam, aonde Jesus havia sido sepultado, cerca de 11 a 12 quilômetros. Jerusalém ficava distante de Emaús. Jerusalém era uma cidade alta. A Jerusalém foi uma cidade construída acima do nível das outras cidades, uma cidade de colina, uma cidade alta, e eles decidem voltar para Emaús, que era uma cidade mais baixa. Preste atenção nesses detalhes que eu estou dizendo. Jerusalém, uma cidade mais alta, Emaús, uma cidade mais baixa. Os discípulos desanimados, tristes, abatidos, angustiados, decepcionados, frustrados, decidem sair da cidade mais alta que estava, chamada Jerusalém, e descer até Emaús. Aqui eu paro para falar com você que veio a esta última ceia do ano. Talvez você entrou aqui triste, porque perdeu alguém que você amava. Talvez você chegou aqui triste, porque alguém que você ama está doente. Ou até mesmo você está passando por um momento difícil, de dor, de amargura. Talvez você perdeu muitas coisas nesse ano de 2020 e você está falando para você mesmo. Preste atenção, Deus está tratando contigo e Ele está dizendo, talvez você está dizendo para você mesmo, para mim está difícil demais. Eu vou voltar, eu vou descer, eu vou sair e vou embora, porque para mim já não tem mais jeito.
Escute esta história que esse jovem pregador está dizendo a você. 2 homens estavam cansados, frustrados, abatidos, amargurados, sem esperança, e resolveram descer. Ei, escute, Deus está dizendo algo para você. Não decida descer, não decida sair da presença de Deus e nem do lugar aonde Deus te colocou. Talvez você está dizendo assim: eu já estou convicto, eu já tomei a minha decisão, nessa crise, nesse momento difícil, eu já sei o que fazer. Escute uma palavra de alguém que já sofreu também na vida. Todas as decisões, todas as vezes que eu decidi uma coisa, na hora da crise, na hora da tristeza, na hora da angústia, eu me dei mal, porque na hora da crise, na hora da angústia, na hora da dor, não é momento de decidir nada, é momento de ficar na presença de Deus e debaixo da orientação daquele que me escolheu. Ei! Alguns momentos na nossa vida, nós temos que ter como regra: não decida nada na hora que você estiver muito triste, muito bravo, muito angustiado, e não decida nada na hora que você estiver muito alegre, muito feliz, muito animado. Eita Jesus, Deus tratando no culto de ceia. Mas Deus está falando hoje aqui, e o seguinte: não resolve nada com o calor da emoção, não resolve nada quando você estiver muito nervoso, não resolve nada quando você estiver muito perturbado. Não, espera, fica no lugar aonde Deus ordenou que você ficasse, porque na hora certa Ele vai te direcionar. Meu Deus do céu, os discípulos de Jesus estavam ali, tristes, angustiados, decepcionados, bravos, pensando: perdemos tempo de ficar acompanhando Ele, a nossa esperança acabou, e agora não tem sucessor, não adiantou nada. E eles decidem sair de Jerusalém e voltar para o caminho de Emaús. Eles pegam a estrada, percurso rápido, 12 quilômetros. Normalmente as pessoas fazem isso em poucas horas. Ele sai da aldeia de Jerusalém e vai para a aldeia de Emaús. No caminho, eles muito tristes, estavam muito sem esperança. Eles começam a falar entre eles: poxa vida, não era ele. Perdemos o nosso tempo. Poxa, o que nós fizemos esses anos ao lado dele, esperando que ele resolveria tudo? Não adiantou nada. Eles iam falando entre si, e no caminho, a Bíblia diz que Jesus se aproximou-se deles. Você está entendendo isso? No caminho de volta, na descida do regresso, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento sem esperança, Jesus se aproxima dele. Jesus está dizendo: meu filho, neste caminho eu escolhi me aproximar de você. Ei, escuta esta palavra profética para a tua vida. Você neste caminho não está sozinho. Você neste caminho não está sozinha. Ele está bem perto de você, está bem próximo a ti. Aleluia! A
Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, e como quem não quer nada, começa a ouvir o que eles estavam dizendo. Jesus está ouvindo o que nós estamos dizendo no caminho. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como fechados, eles enxergavam tudo. Eles viam a estrada, viam as pedras, as rochas, as ruas, eles viam tudo. Só que eles não viam o principal, que era aquele que estava falando com eles no caminho. Tem gente que não está vendo o principal. Eu sei que você não é cega, eu sei que você não é cego, eu sei que você está vendo tudo que está na sua frente, mas Deus está dizendo para mim, eu falo com homens e mulheres hoje, que não olha as coisas que os homens vê. Eu estou falando com homens e com mulheres que olham com os olhos de Deus, e olham nessa noite, não com homens e mulheres que estão à sua volta, e sim os olhares daqueles que acreditam que Jesus está em sua volta. Os olhos daqueles 2 discípulos estavam fechados, os olhos de muitos hoje em dia estão fechados, não estão vendo o que Jesus está trabalhando, não estão vendo o que Jesus está fazendo, mas Jesus está dizendo nessa noite, é tempo de você abrir os teus olhos, é tempo de você acordar, é tempo de você entender que Jesus está contigo no caminho. Você está dizendo eu estou só, e Jesus está falando você não está só, eu estou com você. Você está dizendo eu estou sozinho, Jesus está dizendo você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou com você. Abre os seus olhos e veja quem está falando com você. Oh, aleluia. Ai de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já deveriam e já estariam nos devorando vivos. É a última ceia do ano. Talvez você não tenha noção disso, mas Deus está dizendo assim: você sobreviveu, está aqui, porque eu estive do teu lado. Aleluia. Não que aqueles que Deus recolheu, Deus não estava do lado, não, é porque Deus tinha um propósito especial, mas sobre a sua vida, o propósito de Deus é que você abra os olhos e veja que Ele está aí do teu lado. Olhos fechados para ver Jesus, e mesmo assim Jesus falava com ele. Em olhos fechados Deus vai abrir. Aleluia. Aqueles discípulos estavam escutando quem estava falando com ele, e aquele que falava com eles pergunta assim: o que vocês estão discutindo aí? Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão chateados? Aquele que se chamava Cleópatas diz assim: ei, será que você é forasteiro, peregrino aqui em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? Jesus, sabendo de tudo, queria ouvir o que eles tinham para dizer, disse assim: quais coisas estão acontecendo? Jesus diz assim: o que é? E está te fazendo você ficar triste? Eita Deus, tem gente entendendo. Jesus está dizendo: o que está te fazendo você se entristecer? Os discípulos, mesmo sem enxergar, resolveram falar. Oh, aleluia. Você não está vendo solução, você não está vendo resposta, você não está vendo direção. Deus está dizendo assim, mesmo sem ver, escute o que Deus está te falando. Ele está falando com você. Eu não estou vendo nada. Ei, escute, Deus está falando. Quais coisas estão acontecendo? Jesus pergunta. Eles falam: olha, vou falar para vocês, para você. Houve aqui entre nós um varão perfeito em obras, usado por Deus de divina
maravilhosamente. Ele fez tantos milagres que todos nós aqui de Jerusalém, ao ver os sinais e os milagres que acontecia, achávamos que ele era o Redentor de Israel. Esperávamos que ele fosse aquele que remisse a Israel e estabelecesse o seu reino. Na verdade, nós apostamos tudo nele. Só que os nossos príncipes, os nossos líderes judeus, crucificaram ele, mataram ele e tudo acabou. É bem verdade que algumas mulheres se maravilharam de madrugada quando foram lá no sepulcro, não acharam o seu corpo, viram anjos e os anjos diziam: ele vive. Aleluia. Os discípulos foram lá, outros discípulos foram lá, olhando, também não viram ele no sepulcro e acreditaram que ele estava vivo. E nas coisas que as mulheres disseram. Mas nós resolvemos largar tudo, resolvemos parar, resolvemos desistir, resolvemos voltar para Emaús e tocar a nossa vida, frustrada. Deus não te chamou para você ser um homem frustrado. Deus não te chamou para você ser uma mulher frustrada. Deus te escolheu para você ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. E Ele está dizendo a você nessa noite o que Ele disse para aqueles 2 discípulos: nécios, sem entendimento, tardios de coração. O que os profetas disseram? O que a lei, o que a palavra de Deus diz que aconteceria com o Cristo? Não importa que isso tudo acontecesse para que Ele seja glorificado. E Jesus agora resolve dar uma aula teológica àqueles 2 discípulos e começa desde Moisés, desde o livro de Gênesis, e foi falando ali dos profetas também, e foi contando a história da Bíblia para eles, e naquele caminho de 11 quilômetros que eles fariam em poucas horas, a Bíblia diz que o tempo foi passando, e Jesus certamente parava e dizia a eles assim: olha, é importante, olha, acreditem o que diz o profeta Isaías, que ele deveria ser moído pelas nossas transgressões, o pecado deveria ser colocado sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós seríamos sarados. Ei, acredite vocês aí, discípulos de Emaús, ei, acredite aí, povo de Deus, isso tudo que aconteceu com Jesus, não foi porque o inimigo quis, foi porque Deus determinou que um cordeiro inocente, sem mácula, sem mancha, morresse no meu e no teu lugar. Escute esta palavra nessa noite: o nosso Jesus não está pendurado no madeiro, o nosso Jesus não está frustrado, jogado num canto, derrotado e humilhado, não. O nosso Jesus está vivo e está no meio de nós através do seu Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto Deus nessa noite caminhando aqui, ó, pelos corredores desta igreja, passando por cima deste altar, visitando o seu povo nessa noite. Aleluia. Ele está falando com você. Ei, você não está vendo, mas comece a glorificar. Você vai sentir, você vai ouvir, e Deus vai fazer você entender que mesmo sem você ver, Ele fala com você. Aleluia. Escute, a caminhada estava tão boa,
Os ensinamentos de Jesus, tão bom. Só que Jesus chega na casa daqueles 2 discípulos. Jesus estava na estrada, a casa de Cleopas, aqui. Os 2 chegam e dizem assim: chegamos na nossa casa. Alguns até dizem que era um casal. Jesus, que bom, eu vou continuar o meu caminho. Cleopas olha para Jesus, mesmo sem enxergar e entender quem era, e fala assim: ei, entra na minha casa. Oh, aleluia. Essa última ceia do ano, Jesus está dizendo: chama Jesus para entrar dentro da tua casa. Foi assim que Cleopas fez, sem ver nada. Aleluia. Ei, já está tarde. Pousa aqui esta noite. Fica conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Fica conosco. Oh, aleluia. Esse que está andando com você, esse que anda comigo, esse que andou com você durante todo este ano, ele está dizendo assim: eu vou continuar, mas se você falar para ele, fica, fica na minha casa. Eu quero deixar você nessa noite do seu jeito, pedir para ele entrar. A Bíblia diz que ele está batendo, ei, essa casa é o seu coração, e ele não tem fechadura do lado de fora, a fechadura é do lado de dentro, e ele está pedindo para você, dá para você abrir, e se você abrir as portas e disser: ei, Jesus, fica. Teu coração é alvo da presença de Deus. Ei, Ele está querendo entrar, Ele está querendo habitar, Ele está querendo morar, Ele está querendo ficar aí com você. Ei, sinta Deus nessa noite, pertinho de você, só querendo ouvir você dizer a Ele assim, ó: fica. Aleluia. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim, ó: glória a Deus. A sombra da noite. A sombra da noite
agora, como um musical, na presença de Deus, declarar que a gente quer que Ele fique. Quem quer que Jesus fique com você nesse final de 2020 e no começo de 2021? Tem gente que quer. Jesus está vendo o teu povo, está querendo que o Senhor fique com eles. Jesus está passando, aleluia, Ele está andando, e Ele olha para vocês e diz assim: eu vou continuar, aleluia. E a igreja vai dizer para Jesus o quê? Fica, Senhor, já sei mais tarde. Lindo. Fez meu coração para pousar. Ele vai entrar e vai permanecer aí. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Quem sente que Ele está com você? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Deus. O pedido de Jesus, daqueles discípulos, foi constrangedor para Jesus. A Bíblia diz exatamente isso, que constrangeu e pediu a Ele que ficasse. Jesus falou: então eu fico. Vocês estão pedindo, eu fico. Você está entendendo? Jesus está falando para você assim: ei, você está pedindo para Ele ficar com você? Ele vai ficar. Ele está dizendo: eu fico. Entrou, sentou-se na cadeira ou no chão, numa mesa, em volta de uma mesa. Trouxeram um pão para Ele. Aleluia. Trouxeram algo para alimentar Jesus. Meu Deus do céu. Jesus não precisa de pão. Jesus não precisa de peixe. Jesus não precisa de alimento nenhum da terra. Mas Ele está olhando para nós e está vendo que nós somos dispostos a fazer para Ele. Eita Deus. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? O que você está disposto a fazer para Ele nessa noite? Os discípulos pegaram um pão, e o normal seria o anfitrião, o dono da casa, chegar e falar assim: ó, o pão está aqui. Me ajuda aqui, tira esse lençol, por favor. O pão está aqui. Eu vou agradecer pelo pão e depois servir ao nosso convidado. O normal é isso, irmãos. O dono da casa serve o convidado. Só que os donos daquela casa chegaram para o convidado e disseram assim: nessa casa, o chefe aqui é você. Quem determina as coisas como vão acontecer aqui é você. O dono da casa pega o pão. Jesus pega o pão, parte, dá graças. A Bíblia diz que quando Ele faz isso, é o versículo que nós lemos. Quando Ele abençoa o pão, os olhos dos discípulos são abertos. Eles reconhecem
que era Jesus que estava ali com ele. E eles começam a dizer agora um para o outro: cadê? Ele não está mais aqui. O outro olha e fala: não, desapareceu. Ele não está mais, desapareceu. Um olha para o outro e fala assim: não vamos perder mais tempo. Eu bem que senti que quando ele vinha falando conosco no caminho, o meu coração ardia. Ei, você está pensando a mesma coisa que eu? Um olha para o outro e fala: eu acho que sim. Você está igual eu estava? Sim, eu estava desanimado. Você estava desanimado? Estava desanimado. Você estava pensando em parar? Sim, eu estava pensando em parar. Você estava pensando em desistir? Sim, eu estava pensando em desistir. Ei, você estava pensando em esquecer que Jesus passou na sua vida? Sim, eu estava pensando em esquecer que Jesus passou na minha vida. Ei, mas e agora? Qual é o teu pensamento? Ah, não, eu não estou mais assim não. Eu quero Ele pertinho de mim, porque agora eu acredito que Ele ressuscitou. Ei, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz que eu não vou ficar mais aqui em Emaús, não. Eu vou voltar para o centro da vontade de Deus. Eu vou ficar em Jerusalém, até que do alto eu seja revestido de poder, como diz a palavra dele. Na mesma hora, oh aleluia, eles se levantam e vão para Jerusalém, e lá se encontra com os apóstolos e discípulos de Jesus, e aguarda o que Jesus prometeu que enviaria. E o que Jesus prometeu? Jesus prometeu aos discípulos que se eles ficassem em Jerusalém, eles seriam revestidos de poder. O que significa isso? Que se eles ficassem na vontade de Deus, eles nunca mais estariam órfãos e estariam sozinhos. Eles teriam o Espírito Santo de Deus para ajudá-los todos os dias da sua vida. Escute e recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Você nunca mais tem o direito de te sentir sozinha, de se sentir sozinho, de se sentir desamparado, esquecido, porque o Espírito Santo se move e age em você. Quantos creem nessa noite, nessa palavra? Glorifica, aplaude ficando de pé. Aleluia, eu sinto Deus aqui, irmãos. Aleluia. Quando os discípulos chegaram ali e encontraram em Jerusalém os demais, eles contaram como eles foram avivados por Deus. E eu quero dizer para você que você vai contar como Jesus reavivou você nessa noite. Aleluia. Você não está só, Ele está aqui. E eles contaram assim: nós o reconhecemos na hora que Ele partiu o pão e abençoou, na hora da ceia. Se algum de nós ainda não tiver reconhecido que Jesus está aqui falando com você, abra o teu coração. Quando você comer do pão e beber do vinho, glorifique a Ele, porque
porque o Espírito do Senhor está aqui e está com você. Eu vou pedir para os pastores da subcongregação subirem aqui e ficar na minha retaguarda. Cadê os pastores? Cairo, Marcos, Raimundo, Evelto, Nemésio, Francisco. Esse é algum? O pastor Biscaia não pôde vir, me justificou a ausência. Eles vão pegar, cada um, por favor, Danilo, ajuda aqui. Vão pegar os elementos da ceia. A última ceia do ano. Não tenho dúvida que será alimento para a tua alma, em nome de Jesus. Deu para todos? Faltou algum? Ou ficou com duas? Sobrou duas? Mas ele, já o pastor dele está aqui ou faltou? Então vem cá, Deus, por favor. O pastor Pedro Quintans serviu essa igreja e continua servindo como um verdadeiro soldado de Cristo. E eu aprendi e falei sobre isso. Honrar faz parte da vida de todo cristão. Sem que eu peça, ele junto com o Lucivaldo e alguns obreiros, todos os meses leva a ceia para aqueles que não podem vir aqui. Eu reconheço o bom trabalho do pastor Pedro. Por favor, pastor Pedro, vem aqui. Você pode aplaudir a Jesus. Essa última ceia do ano, o pastor Pedro, ele vai orar. E eu não tenho dúvida de que Deus usará o teu servo para fazer com que o pão que você vai comer, o vinho que você vai beber, se transforme alimento para sua alma, alimento de gratidão, de amor e de carinho da parte do nosso Deus. Eu vou pedir para o pastor Pedro segurar o pão, e com a outra mão ele também vai segurar o cálice. E ele vai ser um instrumento de Deus, junto com os pastores das nossas subs que vão estar servindo vocês, para que todos tenham as suas forças renovadas ao participar do corpo e do sangue de Cristo. Pede para o pastor Givaldo orar. Pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, é um momento muito maravilhoso de alegria quando nós se juntamos para agradecer a Deus pela última Santa Ceia do ano. Eu me sinto realizado, porque pude participar das 12 ceias desse ano. Levei a ceia para os irmãos. Se alguém ficou sem participar este ano, foi porque não nos deram o endereço. Mas nós não medimos dificuldade, nem medo de nenhuma enfermidade, de nada. Levamos a Santa Ceia, ainda hoje nós levamos 17 ceias aos irmãos. Deus tem sido glorificado. E assim, meus irmãos, nós vamos orarmos, agradecermos a Deus, porque isso é um privilégio de você poder participar 12 ceias no ano, irmão. Eu me sinto realizado. Muito obrigado, pastor.
Estenda as mãos para cá, toda a igreja. E o pastor Pedro vai estar consagrando os elementos da ceia. Ó Deus, aqui está, Senhor, nas minhas mãos, o símbolo do teu corpo que foi partido por nós, símbolo do teu sangue, Senhor, que foi derramado para nos lavar dos nossos pecados e nos purificar, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos orando, pedindo a Ti que o abençoe, para que todos aqueles que participarem possa, Senhor, ser vitorioso, caminhar, atravessar este ano, entrar no ano de 2021 firme, para Te servir, e possamos chegar até o dia que o Senhor assim o permitir. Pai, nós Te louvamos e abençoamos no nome de Jesus. Amém? Pastor Pedro. Glória a Jesus. De pé como vocês estão, eu vou pedir aqui ao pastor Gessé para fazer a leitura do texto bíblico. E após a leitura do texto de 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos distribuir, os pastores auxiliares aqui das nossas subs, melhor dizendo, vão estar distribuindo a ceia a todos. Versículo 23 em diante, pastor, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos doentes, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando vos ter convosco. Amém. Pastor, meus irmãos, os pastores vão estar entregando a ceia a vocês. Quando vocês pegarem, vocês sentam, porque aí significa que vocês já estão com o kit. Poder entregar. Pastores, por favor, a Bíblia o senhor pode deixar aqui, pastor. Pode distribuir. 2 mais jovens aí vão para a galeria. Fomos chamados para servir. Quanto maior o cargo, mais temos que servir. Eu sou sempre e vou continuar sempre sendo o diácono de vocês. Dois na galeria fica mais fácil. Por favor, todos. Seja o cordeiro que
Todos peguem. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Você está com o corpo e o sangue de Cristo nas mãos. Muita reverência. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Alguém não pegou, dá um sinal. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Presbítero, evangelista, missionário, pastor deve ficar aqui no altar. Mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve. Diaconisas no degrau. Mais que a neve. Auxiliares também. As mulheres nos degraus mais altos, por favor, para ficar mais organizado. Seguimos a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Todos de pé. Sim, é de todo pecado que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve.
embalagem o pão. Aleluia. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Todos devem pegar o cálice agora. Aleluia! Deus poderoso. Lembra o nome dele? Tem uma irmã que na ceia da família queria trocar o cálice. Ela está aqui hoje? Eu esqueci o nome da senhora. Eva. Não tome da ceia, eu vou trocar com a senhora. Se você tiver comunhão e puder trocar o cálice com a pessoa que está ao seu lado, agora não, segura. Após nós declararmos aqui o que nós temos nas mãos, faça isso. Se tiver medo, não gostar, não querer, não tem problema. Mas se você puder, pastor, eu vou sair do meu lugar, eu vou lá onde está a irmã Eva, só para vocês terem ideia da importância que é declarar nossa comunhão. Aleluia. Oh, Jesus. Pegue o cálice. Eu dou o meu para você. Pega aqui. Aleluia, Jesus. Depois de comer o pão, tomou o cálice nas mãos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Disse Jesus: tomai e bebei em memória de mim. Agradecer por tudo que
disseste a mim as vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com teu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver pra ti. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Tua vontade. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. obedecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E se aplauso Oh, Deus. eu receber, ao Calvário irei. Seja toda a honra, toda a glória, toda a Com teu sangue lavou, teu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para Oh, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de comunhão tão importante para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de declararmos, ó Deus, que estamos unidos aqui na terra, aguardando o dia da sua vinda. Senhor, a todos os teus servos que celebraram nesta noite a comunhão do Senhor Deus conosco através do seu corpo e do teu sangue, Jesus, muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor fez e há de continuar fazendo por nós. Deus, nós te agradecemos por esta última ceia do Senhor do ano de 2020, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda esse Deus adorando ao Senhor.